Glória a Deus. Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja conosco, né? Abra sua Bíblia em São João, capítulo 5. São João, capítulo 5. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Glória a Deus. Pai, como é bom saber que não há feriado para o Senhor, não há dia que o Senhor não possa operar. Todos os dias o Senhor está disposto a estender a mão em nosso favor. Muito mais nesta noite, quando nós sabemos que o Senhor, num dia como este, numa manhã já não se encontrava mais na sepultura, vencendo a morte e o inferno, o Senhor triunfou para nos dar a vitória. E nós somos gratos a Ti por tudo isto, Pai. E nós rogamos que a Tua presença tome o controle deste lugar. Teu Espírito Santo venha inundar a cada coração. E que, ó Pai, sabemos se houver fé o suficiente aqui, o Senhor estará curando, libertando, salvando vidas, transformando almas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, nos ajude então, e nós nos entregamos a Ti uma vez mais para o Teu trabalho, no precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Podem ficar à vontade. Mais uma vez que o Senhor Jesus continue abençoando os nossos visitantes, porque já é uma bênção você estar aqui, né? Já é uma maravilha você estar aqui no nosso meio. Há uns tempos atrás, enquanto eu tinha o WhatsApp, viralizou alguns vídeos, que eu vou fazer menção de alguns deles durante esta pregação, e alguns que eu vi. E nós vamos pregar sobre, ou começar a pregar sobre obstáculos. O profeta de Deus diz que, na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, no 151, ele diz: Você sabe
quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. Muitas são as aflições de um justo. Deus faz você estar de frente com eles, mas Deus, Ele te livra de todos. Há uma promessa para aqueles que enfrentam os obstáculos. É que Deus vai fazer você transpor eles. E a palavra obstáculo é aquilo que dificulta ou impede a realização de um movimento, o que pode atrapalhar a progressão de uma pessoa, o sucesso de uma pessoa, o sucesso de alguém, o que pode fazer com que uma pessoa pare na caminhada. Aquilo que causa dificuldade ou impedimento é uma barreira. Agora, o maior obstáculo que o ser humano enfrenta não é físico. Ele é emocional. Ele é mais um obstáculo interno do que externo. Às vezes ele mesmo cria. Às vezes alguém gera ou alguém coloca esse obstáculo dentro de você. Às vezes um acontecimento forma este obstáculo dentro de você. E os obstáculos emocionais são piores do que os físicos. Há pessoas que têm muitas dificuldades físicas, mas não há obstáculos para eles. Volto a frisar. Há pessoas que têm muita dificuldade física, mas não há obstáculo para ele. Você pode ver que ele é um vencedor em todas as áreas. Agora, emoção é uma reação moral. Ela é lógica. É algo que todo mundo tem. Mas é uma reação moral psíquica, ou até mesmo física, quando ela se manifesta em lágrimas. E a reação maior da emoção é a lágrima. Geralmente causada por uma confusão de sentimentos que tem diante de algum fato. Seja ele bom ou seja ele ruim. Situação ou uma notícia, fazendo com que o corpo se comporte, tendo em conta essa reação através de alterações, até mesmo respiratórias, comoção, lágrimas, cansaço, abafado, são reações do teu corpo. Agora, há duas coisas na nossa vida que fazem uma pessoa criar barreiras emocionais. Uma delas é uma frustração que você teve na caminhada, e frustração é uma ação de frustrar estado do indivíduo que, por não ter satisfeito um desejo ou uma tendência fundamental, se sente recalcado, cria um complexo de frustração. Não me deixaram cantar. Aí você cria um complexo, é porque eles não gostam que eu cante. E você criou uma barreira e está sujeito você nunca mais cantar. E isso você criou. Você criou uma barreira e você mesmo vai ter que derrubá-la. E eu vou te dar uma marreta nesta noite para você derrubar essa barreira.
Por que que eu disse que os obstáculos emocionais são piores do que os físicos? Quem aqui não viu o vídeo do Nick? Aí você está procurando, quem é o Nick? Eu não conheço, né? Vou fazer você lembrar. Ele não tem os dois bracinhos e nem as duas perninhas. Ele nasceu como uma criança sem braço e sem perna. Sua mãe e seu pai o criaram normalmente e ele hoje dá palestra no mundo inteiro de motivação. Ele surfa, anda de skate, tem celular e atende, controle da televisão ele mesmo pega e liga. Alguém surfa aqui? Se eu for em cima de uma prancha, eu caio. De skate, eu vou me ralar todo. E ele anda de skate. Mas ele não tem duas pernas. Ele não tem dois braços. E ele até faz gracejo com aquilo. Tem um vídeo dele que ele para debaixo de uma trave de campo de futebol e alguém chuta a bola e ele disse, eu não estava preparado. Mas ele não tem braço nem mão para pegar a bola. Ele faz gracejo quando ele disse assim, a minha mãe disse, Nick, eu vou te dizer uma coisa, não espreme as tuas espinhas. Como que ele vai espremer espinhas se ele não tem nem braço e nem mão? Ele faz ainda gracejo com aquilo. O não ter braço e não ter perna não é obstáculo para ele. Mas você tem dois braços, tem duas pernas e você tem muitos obstáculos. Ele venceu os obstáculos que ele tinha, que eram físicos. E você não pode vencer os emocionais? Você não pode vencer os teus obstáculos emocionais? Ainda você vai dizer, eu não posso? Ainda você vai dizer, eu não consigo? Ainda você vai dizer, ninguém me ajuda? Ainda você vai dizer, ninguém gosta de mim? Eu digo para você uma coisa. Eu vi um vídeo de um abençoado sem perna, com uma perna de pau, com um carrinho de mão carregando massa de fazer, trabalhando de servente de pedreiro. Tem gente que tem duas pernas e dois braços e diz assim, o leão está lá fora, como é que eu vou sair para trabalhar? Já leram isso em Provérbios? Por quê? Porque colocou obstáculo emocional. E tem gente que tem obstáculo físico, mas para ele aquilo não é obstáculo. Por isso eu volto a frisar. Obstáculos emocionais são piores do que físicos. E você tem que vencer. E a única maneira de vencê-los é através do Espírito Santo. É através do poder de Deus. Através da sua palavra. A palavra de Deus te dá condição para vencer isto. Por que a palavra te dá condição? Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, que atitude você toma diante de um problema determina o teu obstáculo. Que Israel, olha Israel tomando uma atitude diante de um problema. Nós não podemos, nós não vamos vencer, nós não damos conta deste problema chamado Golias. É a situação de muitas pessoas diante de um problema, porque o seu emocional está abalado, está fracassado. Mas vocês vão ver a atitude de Davi diante do mesmo problema. Um exército diante do mesmo problema que Davi tinha, fracassou, baixou a cabeça e ficou quieto. O mesmo problema para Davi não era problema.
E o obstáculo que Israel tinha era emocional, porque fisicamente eles eram bem, eram armados também. E Davi não tinha arma, mas ele tinha dentro dele uma capacidade de vencer. E aquela capacidade de vencer, quem deu para ele foi Deus. Porque ele confiava não nele, mas em Deus. E o teu problema é que você está confiando em você. Mas você, em primeiro plano, já é um fracasso. Você, mas Deus não é um fracasso. Por isso você precisa tomar Deus em sua palavra. E quando você toma Deus em sua palavra, você é mais do que vencedor. Aleluia. Sim. Quando Davi olhou o mesmo problema que Israel estava olhando, Davi disse: eu posso vencê-lo. Porque o mesmo Deus que me deu o urso, me deu o leão, vai me dar ele. E eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou na minha capacidade, eu vou no poder de Deus. Aleluia. Ou você não tem fé, ou você não tem fé. Talvez seja isso. Talvez seja isso, você não tem fé. Você se agita, você se perturba, você fica realmente atrapalhado e as suas emoções são abaladas porque você não tem fé. Porque o profeta de Deus diz que a fé não se agita. E a fé, ela tem um descanso. Ela tem uma base, digo, e é o descanso. Quando você tem fé, você vai ver uma pessoa serena. Quando você vê uma pessoa com fé, você vai ver as tempestades rugindo e ela tranquila. Ela olha para o Golias e diz: ei, quem é esse camarada aí? Ah, não, ele está afrontando. A mesma promessa que foi feita para os soldados que estavam no exército, foi feita para Davi. A mesma que foi feita para Davi, foi feita para eles. Quem vencer ele, o rei vai encher de ouro e ainda vai casar com a filha dele. A mesma recompensa é dada para cada um. Vai sentar-se-á no trono de Deus junto com ele. Apocalipse 3:21. Aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai. A mesma promessa é feita para você. Agora, por que tem aquele que tem medo, tem receio? Porque está frustrado? Porque alguém frustrou você? Alguém disse para você e você acreditou? Sabe qual é a segunda coisa que mais atrapalha as pessoas? Decepção. Ah, eu estou decepcionado. E aí você cria uma muralha chamada decepção. Daqui eu não passo. Você vai ficar aí, desse lado de lá? Criou uma muralha chamada decepção. Eu me decepcionei com tudo. Não vou mais adiante. Ah, se o Fleming fosse um homem decepcionado, né? O que descobriu, ele não inventou, ele descobriu. O homem não inventa, ele descobre. Já existia a penicilina, ele só descobriu. A eletricidade só foi descoberta, ela já existia. Ah, se ele simplesmente fosse um homem frustrado, um homem decepcionado, né? Mas não. Ele testou não sei quantos mil fios, cabos, até que enfim ele chegou e disse: eureka. Achei, consegui, e a luz acendeu. Irmãos, Thomas Edison, vamos pensar em homens que fizeram milhares de testes, homens que realmente ficaram ali em cima da escrivaninha, e teve um deles que no dia do seu casamento, lá em cima, a festa estava rolando. Cadê o noivo? Sumiu o noivo. Procura o noivo. Onde é que está o noivo? Lá embaixo, na escrivaninha, com o livro aberto. E escrevendo, e calculando. Aí, o que tu está fazendo aqui hoje, é o dia do teu casamento? É que me veio uma inspiração.
e eu não posso deixar para amanhã. Homens que estavam dispostos a dar a sua vida por aquilo que eles tinham, que era um objetivo, um alvo. E eu pergunto, você tem um objetivo? Você tem um alvo? Sabe por que você não luta? É porque tu não tens objetivo. Sabe por que você não batalha? É porque você não tem alvo. Mas eu quero te dar uma escritura para você. Filipenses capítulo 2. Talvez você pode determinar esse culto assim, mas esse culto aí é um culto de motivação. Eu quero te motivar mesmo. Eu quero te incentivar. Como Jesus fez para os seus discípulos. Jesus chegou a eles e olhou e disse, vocês estão um pouco ansioso. Aí você vai ler ali Mateus capítulo 5 e 6, você vai ver o capítulo 6. Jesus tratando da ansiosidade deles. Jesus olhou para eles e disse assim, olha, vocês não ficam... O que é ansiedade? Ansiedade não é preocupado com o dia de amanhã? É ou não é? Jesus olhou para eles e disse, vocês não fiquem preocupados com o que é a vez de comer, nem com a vez de beber amanhã, e nem com o que é a vez de vestir. Porque olha as aves que estão ali, elas não trabalham, não fiam, o Pai Celestial dá o que comer. Vocês se acalmem, tranquilizem. Tratou da ansiedade deles ou não tratou? Aí Jesus quis levantar a autoestima deles e disse, vocês valem mais do que 2 passarinhos. Ou não vale? Você não vale mais do que o pardalzinho que morre ali na estrada, batido no para-brisa do carro? Ou não vale mais? E vocês sabiam que Jesus sabe cada pardal que bate no para-brisa do carro? Não há um pardal sequer que morra que ele não fique sabendo, que ele não anota lá. E você? Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, versículo 12, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que eu faço? E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um objetivo? Você tem um alvo? Então as decepções não vão te barrar, porque decepção é um sentimento de desgosto, de mágoa ou de desalento, sensação de tristeza, circunstância emocional, de melancolia, ausência de alegria. Ele teve uma grande decepção. Aí é uma churumingueira só. Aí entra um outro espírito, depois que a pessoa é decepcionada, se chama o espírito de autocomiseração. Tadinho de mim. Ai, como eu estou sofrendo. Nossa, ninguém me visita, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Olha só, eu estou aqui, né? Ninguém me ajuda a levar quando a água é agitada. Tu quer ser curado? Tu quer ser curado? Não foi o que Jesus perguntou para ele? Tu quer ser curado? Mas, olha o que ele colocou. Eu até que quero, em outras palavras. Porém, eu não vou conseguir, porque não tem ninguém que me ajuda para levar, para me jogar dentro da água. Quando a água é agitada, que tem uma oportunidade, alguém vai na minha frente. Eu até tento chegar lá, mas não consigo. Alguém se joga primeiro. Obstáculo? Bastante. Mas para Deus não há obstáculo. Aleluia. Desapontamento causado por uma circunstância imprevista caracteriza um mal. Aí eu fui decepcionado. Decepção na vida amorosa, decepção profissional. Ai, meu Deus, se eu errei um cálculo. Ai, meu Deus, se eu errei. As enfermeiras, né, que me perdoem, nós temos várias irmãs aqui que trabalham em postinho, né? Ai, eu errei uma veia, né? Tu errou, todo mundo erra. Todo mundo erra. Você também é ser humano, né? Ai, doeu a injeção que eu fiz. Ele deu um grito, ela deu um grito, mas tem que gritar mesmo, porque dói. Uma picada de agulha não vai doer, né? Até o mosquito dói, imagina uma agulha, né? Mas tem mão, tem aquele que diz assim, puxa vida, tens uma mão leve. Nossa, nem doeu nada, nem senti, já fez. Já fiz. Eu trabalhei muito com isso, eu sei como é que funciona. Mas tem pessoas decepcionadas com elas mesmas, decepcionadas com a sua vida,
Porque elas diziam, eu não consigo, tudo que eu faço não dá certo. Mentira, não mente para você. Não mente para você. Então o Nick seria um fracasso. O Nick deveria estar onde? Morto, enterrado. Em primeiro lugar, se a sua mãe fosse uma frustrada, se o seu pai fosse um frustrado, eles nem iriam no hospital buscar o Nick. Eles tinham deixado lá quando nasceu, sem braço, sem perna, aquele toquinho. Mas não, eles não olharam para aquele toquinho, eles olharam para a possibilidade que havia. Eles olharam porque ali havia um filho, ali havia uma criança, ali havia amor, e ali Deus testou a capacidade de pai e de mãe do Nick. Deus quer testar a tua capacidade que você tem. Deus quer testar a nossa capacidade que nós temos, como noiva, como filho de Deus, como filha de Deus. E muitas vezes baixamos a cabeça diante de problemas que são pequenos. Não devemos baixar a cabeça diante de problemas, devemos levantar a cabeça e enfrentá-los. Por quê? Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus. Não vai enfrentá-lo através da tua capacidade. Você, para começar, eu volto a frisar, você em si é um fracasso, mas não acredite no teu potencial, acredite no poder de Deus. Você é falível, mas Deus é infalível. Você é incapaz, mas Deus é capaz. Paulo disse isso. Não que nós julgamos que nós mesmos somos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. E quer ver? Você foi criado para dominar. Dominar. Gênesis 3:28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Você foi criado para dominar? O homem doma o boi, o touro brabo, o homem doma o cavalo. Está ali o irmão Cláudio, o domador de cavalo? Sim. E o cavalo vinha, e ele montava, e jogava no chão, que ele comia areia. Mas ele ia de novo, montava de novo, e surrava o cavalo, e quebrava o cabresto dele, e disse, não, tu vai me obedecer. E por uma força que ele nem conhecia, que ele nem sabia, que se o cavalo quisesse, matava ele na primeira. Ele era pequenininho, como é pequenininho ainda hoje. Mas ele conseguia fazer o cavalo lhe obedecer. Daqui a pouco o cavalo estava tão mansinho e obedecia a ele, tão obediente, que ele só fazia assim com a rédea, ele virava para cá. Só fazia assim com a rédea, ele virava para lá. Mandava ele marchar, ele marchava. Obediência, por quê? Porque o homem foi feito para dominar. O homem foi feito para governar. Você foi feito para governar. Não deixe nada te dominar, nada te governar. Tuas emoções, não deixe elas te dominar. Domine elas. Irmão Roberto, faz favor. Irmão Roberto, vem cá. Vem cá. Irmão Roberto, vocês sabem que vocês podem olhar para ele assim, né? Aí você imagina um homem desse. Se quando ele perdeu essa perna aqui, desculpa, irmão Roberto, se quando ele perdeu essa perna, que isso aqui é mecânica, quem dá um chute aqui vai doer, ele só tem perna até aqui. Se quando ele perdeu essa perna, se ele disse assim, pronto, acabou. Mas lá no hospital, quando ele estava recebendo transfusão de sangue, o médico ia colocar um sangue que ele ia durar mais ou menos uns 5 anos, não era isso? Chegou outro médico e disse, não faça isso. Não faça isso, foi isso? Não coloque esse sangue aí que daqui 5 anos ele está morto. Já faz quantos anos isso? 20 e poucos anos faz isso. Ele perdeu uma perna, mas não perdeu esperança. Não perdeu vigor. Não perdeu a fé. Ele perdeu uma perna, mas não perdeu o mais importante. A fé que ele tem no coração. Um Deus vivo e poderoso.
teve um AVC esses dias. Talvez se fosse eu ou você, ficava talvez 1 ano na cama. Ele ficou acho que 15 dias na cama só. Por quê? Porque tem algo dentro dele que clama, que ele quer andar, ele tem mais força, ele tem mais energia. Tem obstáculo físico, mas não tem emocional. Ele disse: eu vou dar a volta por cima, pastor. Eu vou vencer isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. E faz cobrança, e bate foto, e faz isso, e faz aquilo. E tem gente que tem tudo de bom, tudo de melhor, boa saúde, tudo. E pelo amor de Deus, o leão está lá fora. Se eu sair, ele me pega. Obstáculo emocional. Sim. Como seres humanos, temos fraquezas. Somos finitos, somos falíveis, porém, mas, eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 4, como seres humanos, nós temos fraquezas, como seres humanos, nós somos finitos, como seres humanos, nós somos falíveis, mas, essa escritura fala forte conosco. Essa escritura dá-nos um empurrão. Achou? Amém. Capítulo 4, versículo 8 de 2 Coríntios diz: em tudo somos atribulados. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diga para você mesmo: eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Eu estou me levantando. Eu estou abatido, mas eu não estou destruído. Aleluia. Meu Deus. Há obstáculos? Sim, há muitos. Internos. E eu disse que foram muitos deles criados por nós, ou criados por outras pessoas dentro de nós. Abra em 1 Reis capítulo 5. E eu não vou muito longe hoje, porque é uma mensagem mais curta. 1 Reis, capítulo 5. Aleluia. Tem pessoas que, além de tudo, muitas vezes nem tentam. Nem tentam, porque elas já diziam: eu não vou conseguir. Mas tu nunca fez, como é que tu sabe que tu não vai conseguir? Primeiro Reis, capítulo 5, olha só. Aliás, segundo, né? É segundo? É? Segundo Reis, me perdoe. Segundo Reis, capítulo 5. Olha que homem. Olha que grandiosidade. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Eu imagino que este homem era um homem de muito sucesso, mas com o sucesso veio o orgulho. E o orgulho veio por causa das patentes que foram dadas a ele. Ele era o capitão do exército. Com certeza alguém, puxa vida, como você é um grande homem. Quando você não cria, alguém cria dentro de você.
Alguém coloca dentro de você. Alguém diz que você é grande. E há uma coisa que você tem que separar, né? Você não pode ser orgulhoso porque Deus te deu alguma coisa. Não dê muita atenção naquele dom que Deus te deu. Trabalhe com ele sem dar muita atenção a ele, dizendo assim: veja como eu sou bom nisso, veja como eu faço coisas boas. Sabe como é que eu policio o dom que eu tenho de Deus? É desse jeito, é não dando muita atenção a ele, deixando Deus trabalhar e não dando muita atenção a ele e não ligando para ele. Deixando que Deus trabalhe e faça o que ele tem que fazer e depois eu saio do caminho, ao ponto de nem ver o que eu faço. Mas você vai observar que o fruto está por todos os lados. Deus. Mas para quê? Aí você vai para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Para que eu não viesse a ser orgulhoso, para que eu não viesse a ser soberbo, foi me dado o quê? Deus foi obrigado a colocar algo ali, né? Na vida de Paulo, um mensageiro de Satanás para estar batendo em Paulo, para esbofetear Paulo, para que ele não se gloriasse das suas excelentes revelações. O seu ministério era muito grande. Como Deus é maravilhoso e misericordioso. Como Deus é bom, não é? Como Deus é tremendo. E esse homem era um grande homem, mas este orgulho que ele tinha internamente foi um motivo que quase fez com que ele perdesse a sua cura. Ele era leproso? Era. Mas a lepra não era nada em relação ao orgulho que ele tinha. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Bom, isso não é? Maravilhoso isso não é? Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Eu pensava aqui comigo, olha como é que eu pensava, olha como é que eu achava. Olha só, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele tinha uma ideia do que? Ele queria honras, ele queria status, ele era orgulhoso. Hoje eu vou chegar, entende? E todo mundo tem que abrir ala. Tem gente que todo mundo tem que abrir ala para ele. Se não abrir, eu conheci pessoas que se não chamasse ele em primeiro lugar para cantar na fila, ele ia embora. E se deixasse ele sem cantar um dia no culto, ele também não via mais. E um dia eu deixei ele sem cantar propositalmente e ele não veio mais. As pessoas criam obstáculos e elas perdem o que Deus tem para elas. Elas perdem por causa do orgulho, por causa da soberba. Este é um obstáculo emocional que a pessoa tem de querer ser o primeiro. Jesus disse: quando você chegar num lugar, não sente na frente, sente lá atrás. Porque pode ser que alguém que você não sabe quem é, você está tomando o lugar dele. E você vai sair envergonhado. Deixe que você fique lá atrás e deixe que o dono da festa te chame para você ser honrado. Veja que coisa maravilhosa. Olha que lição para nós. O orgulho é uma barreira, o orgulho é um obstáculo que nós temos na nossa vida e que nós temos que pisar em cima, porque senão nós vamos perder muita bênção de Deus. E muitas vezes eu digo para você, você já perdeu 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, por orgulho, porque feriram o teu sentimento. Aí depois você voltou humilhadinho, mas aqueles 3 cultos você perdeu. Você poderia ter sido muito abençoado. Abençoada. Sim, mas por que perdeu? Porque alguém feriu o teu sentimento, alguém feriu o teu orgulho, alguém feriu a tua soberba. Naamã, meu Deus, porém Naamã se indignou. Estás indignado? Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Não quero. Quem vai perder é tu, meu filho. Quem vai perder é você. Quem vai perder é a senhora. Quem vai perder é o senhor. Não é Deus que perde com essas atitudes, não. É nós que perdemos. Essas nossas atitudes fazem nós perder. São barreiras que nós mesmos criamos, que nós mesmos levantamos diante de nós. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Não importa o rio, não importa se tiver que ser de joelho, de em pé, sentado, deitado, tu vai ficar limpo. Obedece a palavra, moço. É questão que é a palavra de Deus. Ah, é realmente, né? Pois é. Ô dificuldade. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Qual era o maior problema de Naamã? Não era a lepra, era algo dentro dele. Tem muita gente que o problema deles nem é o pecado. É o orgulho de não querer se humilhar para receber o perdão. Eu pedi perdão? Aqui, ó. O teu problema nem é o pecado, nem é a ofensa que tu fez, é o teu orgulho que não deixa você se humilhar. Esse era o caso de Naamã, porque lepra é um símbolo do pecado. E você vai ver que não era o problema dele, não era a lepra dele era fácil de ser tirada. Era mergulhar 7 vezes no Jordão e ele sairia limpo. Mas o problema dele, que Deus teve que tratar com ele através dos mensageiros, dos servos dele, foi no orgulho, no brio de capitão dele, né? Ah, meu Deus. Tem muita gente que tem muito brio, né? Muitas barreiras levantadas, muitos pedestais levantados. Mas veja, irmãos, veja um outro homem em São João capítulo 9. Quando Jesus chega para ele, e ele tinha uma deficiência física, um obstáculo físico. Jesus chega para ele e olha nele, gospe no chão e passa um lodo nos olhos dele. Se é eu e você? Se é eu e você, fala sério. Se é eu e você, cuspir no chão, fazer lodo e passar no meu olho? Passar no teu olho? Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele estava precisando. Se é lodo, se é cuspe, eu não quero nem saber. Não estou nem aí. Teve um outro caso que Jesus pegou e tocou pegou a saliva na língua do gago, na língua, a saliva dele, de Jesus, na língua do gago, e o gago começou a falar direitinho. Cuspe de Jesus na boca. E aí, orgulho, soberba. Não, vamos quebrar esta barreira, vamos moer. Aí o que eu tenho que fazer agora, Jesus? Depois de o Senhor fazer isto aí nos meus olhos, agora você faz o seguinte: você vai, te lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Não teve dificuldade, não teve problema para ele. Ele não era um Naamã da vida. Não, ele não sei como é que ele chegou até o tanque de Siloé. Ele sabia onde era. Alguém o levou e ele chegou no tanque, lavou e passou a enxergar. Obediência à palavra. Deu-lhe a visão. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma barreira emocional dentro dele que fosse de orgulho, de grandeza. Não, eu quero é enxergar. Aleluia. Eu quero é a minha cura. O que tu queres que eu te faça?
Queres ser curado? Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas olha só. Mas eu não posso. Não tenho condições. Não dá para mim ser curado. Porque quando eu vou para me jogar na água que o anjo agita, alguém chega antes de mim. Eu não dou conta. Não estou perguntando se você dá conta ou se não você não dá. Eu estou perguntando se tu quer ser curado. Eu estou perguntando se tu quer ser liberto. Eu estou perguntando se tu quer enxergar, tu queres ver. Então, não custa nada você tirar os obstáculos do caminho e dizer logo para Jesus, eu quero. Não pensar na impossibilidade, mas pensar no que Ele disse, na sua palavra, no que Ele prometeu. Oh, meu Deus, quanto obstáculo nessa vida, né? Quanto obstáculo que a mamãe criou naquela menina, né? Quanto obstáculo que o papai criou naquele menino, naquela menina, né? Tu nunca vai ser nada, tu nunca vai dar conta. Obstáculos emocionais que são escritos na mente e passam para o psíquico e a pessoa realmente acredita naquilo e passa a pensar que ela não vai dar conta, que ele não vai dar conta, mas não passa de um obstáculo criado emocionalmente por uma frase falada pelo pai ou pela mãe que precisa ser eliminada dali, porque você é mais do que capaz, você é poderoso, você tem condições. Há um Deus vivo dentro de você. Ah, meu Deus. Nick, o que que tu faz? Ah, Edival, eu ando de skate, eu surfo. Tu nada na piscina? Nado. Eu conheço um irmão, um pastor, que se jogar ele dentro da piscina, ele morre afogado. Morre afogado. Tem 2 braços, 2 pernas. Ele disse assim, eu tomo banho no chuveiro, entende? Com muito cuidado para mim não me afogar. Isso se vivesse no dia do dilúvio, se não tivesse na arca, meu filho, já era. E mesmo dentro da arca, só no ele olhar, sentir o barulho do mar batendo, ele morria de infarto. Trauma que tem que ser vencido. E pode ser vencido, desde que você queira. Porque você não é um fracasso. Você, para começar, você nasceu. E isso já é uma vitória. Uma vitória? Ah, se é. Milhões de você. Milhões de você. Milhões de teus irmãozinhos estavam batalhando contigo para tentar fecundar o óvulo da tua mãe. Milhões. Mas o que aconteceu? Eles não chegaram e você chegou. Você fecundou aquele óvulo e depois que você fecundou e você então entrou ali, fechou-se a porta para os demais e os demais bateram na porta e caíram mortos ali. Milhões de espermas, milhões de pessoas que eram para estar ali no teu lugar e você venceu. Isso já é um milagre. Então você está vivo, você conseguiu e você ainda está com medo de lutar, de batalhar. Ah, meu Deus. Então, vá atrás do que as pessoas dizem para você, que você não pode, que você não consegue, que você não presta, que você é um fracasso por completo. Não acredite nisso. Diga, eu sou mais do que vencedor. Te coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero ler aqui para você. Preste bem atenção. De pé. A deidade dele. Quem ele é. Alguns deles o tornam um pequeno bebê. Lá no passado. Jesus. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Ó, que coisa. Estendeu as suas mãos e falou e disse, haja luz. E houve luz. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu.
Ele é a deidade de Deus. Olhe o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar, quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam, ele falou e assim foi. O que tem a ver isso comigo, pastor? E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia. Deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus, dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está neste povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo. Quero te dar um recado agora. Homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem vocês são. Mas não te esqueça de uma coisa, o diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada, que vocês não vão conseguir, que vocês não vão conseguir vencer, que vocês não podem. Vocês não são esse tipo de pessoa. Vocês são filhos e filhas de Deus. E a deidade, ela não está nos céus, ela está em você. Aleluia. Glória a Deus. E eu digo, isso faria qualquer batista dar um glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Enquanto vamos ouvir esse solinho. Isso. Tem um hino que diz assim: você reclamou porque você tinha um sapato velho para vestir, para calçar, e aquele que não tem um pé para colocar o sapato? Reclama porque a calça ela é muito antiga, já não é da moda. Quantos não tem nenhuma perna? Tem um hino que fala especialmente sobre mim, sobre você. Reclama do teu pai, reclama da tua mãe, mas tem gente que nem pai não tem, nem mãe. Reclama dos teus olhos que são negros, castanhos. Ai, por que eu não tenho uns olhos verde, azul? Tem gente que nem tem olho. Você precisa vencer esses obstáculos. Grandes obstáculos criados dentro de você. Há um poder para vencer isto. Muralhas feitas que você mesmo levantou, alguém levantou ao teu redor para você não vencer. Quer derrubá-las? Quer jogar por terra? Quer bater com a marreta nessas muralhas? Quebrar estas muralhas, vencer, transpor, chegar até o tanque de Betesda? Não consegue? Ele está aqui. O próprio tanque de Betesda. O Senhor Jesus Cristo. Sim, o grande Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Ele pode derrubar essas muralhas que estão ao redor de você. Ele pode derrubar essas muralhas que estão dentro de você. Essas muralhas emocionais, essas frustrações, estas decepções. Há alguém que tem isso? Somente levante a sua mão, eu vou orar por você. Não consegue se dar bem com alguém? Eu não consigo mais ser aquela pessoa que eu era. Alguém te frustrou? Alguém te decepcionou? É hora de vencer. Levante a sua mão.
Creia no poder de Deus. Creia na unção do Espírito Santo na tua vida. Creia que há um Deus vivo, que mesmo com trombetas, com gritos, Ele pode derrubar muralhas. Pai eterno, eu oro por esta vida que está com sua mão levantada. Ela está parada, estacionada por um motivo emocional. E ela não consegue ir adiante. Ela não consegue transpor isto. Mas o Senhor é o que pode derrubar isto nesta noite. É o que pode vencer isto por esta irmã, por este irmão. E o Senhor nos deu um irmão aqui que não tem uma perna, Senhor, para mostrar para nós que defeito físico não é problema, que obstáculo físico não é obstáculo, e ele é vencedor, ele é batalhador, ele é daqueles que não desiste, porque ele não tem obstáculos internos, ele não tem obstáculos emocionais dentro dele, já foram todos vencidos. Senhor, quebra esta emoção errada, essa frustração, quebra esta decepção, quebra este orgulho, e dá-nos a vitória através da Tua palavra. Eu sou mais do que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Você é frustrada? Você é preocupada? Eu tenho um complexo, pastor. Você tem complexo? Quer ver mulher ficar complexada é quando alguém diz para ela: você está tão gorda. Ser gorda é ter defeito? Isso não é defeito. Isso não é defeito. Oh Deus, quebra isto, Pai. Tira da mente destas pessoas estas decepções, estas frustrações. Você quer ser um vencedor? Então vença a você mesmo. Vença a você mesmo. Eu posso. Eu posso todas as coisas naquele, não em mim mesmo. Não digo que eu sou capaz, mas Ele em mim pode. Ele em você pode. Ele te deu um urso, Ele pode te dar o leão. E Ele te deu o leão, Ele pode te dar o Golias. Sim, o grande Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, Ele vence por você. Há uma incapacidade emocional que deve ser quebrada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus você é curado. Curado desta lepra. Curado deste orgulho. Curado desta decepção. Curado desta frustração. Vá em frente, caminhe. Aleluia. 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 Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, és poderoso. Pode curar estas feridas internas. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia.